Ai, caramba. Que foi? Esqueci de colocar pra gravar, não apertei o botão de REC aqui. Ai, não acredito. Vai ter que fazer tudo de novo? Ah, Ah, não, esqueci. não acredito. Brincadeira, né? Tô brincando. Pegadinha no Palhaço! Ai, ai, ai. Olá, o nosso assunto de hoje é... Qual é mesmo o nosso assunto de hoje? Memória. E não tô conseguindo lembrar. Qual é o nosso assunto de hoje? Memória. Ah, é. Memória. Memória. Como eu pude me esquecer? Brincadeira, né? Lógico. Hoje eu vou falar sobre a memória e é claro que eu tenho várias dicas para melhorá-la. E nós já vamos começar a praticar, lembrando de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e dar o seu like. Ah, e não se esqueça de encaminhar esse vídeo para todas aquelas pessoas que você conhece, que são esquecidas, distraídas, para todas as suas amigas e amigos que vivem esquecendo as coisas, porque eu sei que você conhece muita gente assim, né? Você sabe quem são. Bem, existem muitas confusões e dúvidas a respeito desse tema sobre a memória e muita gente acredita que a memória seja uma simples repetição de vários pensamentos que já aconteceram. Mas a memória não é só isso não. A memória é a capacidade de criar novamente alguns pensamentos e a cada vez que nós criamos novamente, eles são enriquecidos com mais detalhes, com mais fatos e muitas coisas nós conseguimos perceber melhor depois de algum tempo. Para dar um exemplo, você já deve ter passado por isso, passou por alguma situação que te marcou muito emocionalmente e depois, cada vez que você recordava, conseguia perceber mais detalhes, uma intenção de alguém, um olhar, um gesto e quanto mais você recordava desse acontecimento, mais você ia entendendo, como se você estivesse lá de novo, vendo e percebendo coisas que você não percebeu pela primeira vez. Eu sei. Você deve estar se perguntando, então se a memória é tão maravilhosa assim, por que existem tantos problemas em relação a ela? Por que as pessoas esquecem tanto das coisas? Por que é tão difícil estudar? E principalmente porque as pessoas têm tanta dificuldade, tanto problema com provas, Enem, vestibular. Mas olha só, gente, não sejam malandros, hein? Não lembrar é diferente de não saber. Se a pessoa não estudou, não aprendeu aquilo, como é que ela vai lembrar? Então, não usem a falta de memória como desculpa para não terem estudado, hein? Olha lá. É claro que existem indivíduos com mais facilidade, alguns têm uma facilidade até natural, se lembram de tudo. E muita gente tem uma facilidade para uma coisa mais do que outra, por exemplo, alguns se lembram mais de números, de sequências numéricas, outros se lembram mais de palavras, de livros, de filmes, outros se lembram mais da fisionomia das pessoas e assim existem diferenças individuais. Mas o que todo mundo quer saber é possível melhorar a memória mesmo depois de adulto? E a resposta é sim, é possível sim. E você deve conhecer alguém próximo, ou deve ter ouvido falar de pessoas com 60, 70, 80 e mais do que isso, que mantêm uma memória fantástica apesar da idade. E o que essas pessoas geralmente têm em comum? Muitas vezes são pessoas organizadas, que têm um pensamento organizado, são pessoas metódicas, pessoas que têm foco, pessoas que têm objetivo. E observe que as pessoas mais metódicas geralmente têm boa memória. Por quê? Elas se organizam, elas têm padrão para fazer as coisas. Você pode achar que isso é apenas organização e que não tem nada a ver com a memória, mas tem sim, porque se uma pessoa tem, por exemplo, uma caixa de documentos, quando ela precisar de algum documento, ela não precisa ficar pensando, onde é que eu coloquei, Ela sabe, documento está sempre na caixa de documentos. E cada vez que ela vai lá pegar um item, ela acaba vendo as outras coisas que tem lá e memorizando, e essa memória fica cada vez melhor. Em outro momento, quando ela precisar de outro documento, ela já se lembra o que é que tem naquela caixa. Certa vez, eu tive um paciente que sempre esquecia do dia da consulta, da hora, ele faltava muito, era um ótimo paciente, mas faltava demais. E aí ele disse para mim, doutor, eu esqueço, eu marco a consulta para dar ali um mês e pouco, mas é muito tempo, como é que eu vou lembrar? Eu esqueço, me desculpa, né? Eu falei, não,
O senhor pensa que eu lembro de tudo também, dos meus compromissos, que eu tenho uma memória tão fantástica assim? Não tenho, não. Quando eu tenho um compromisso, eu anoto num papelzinho e colo na porta. Então, toda vez que eu saio, eu sou obrigada a ver aquele papel e me lembro. Isso é organização. Aí ele falou, certo. E começou a fazer isso, deu certo, não faltou mais. Hoje em dia, eu uso um calendário de parede, desses grandes que tem espaço para anotações. E você pode falar, nossa, que método mais pré-histórico, que coisa antiga. É coisa antiga sim, mas para mim funciona, porque fica à vista na parede da cozinha. Toda vez que eu passo lá, eu olho toda a organização do mês e acabo memorizando. Então também é organização, para provar que a organização está relacionada diretamente e ajuda muito a memória. Você pode usar outros métodos que funcionem melhor para você, pode deixar registrado na agenda do celular ou qualquer outra coisa, mas sempre é uma organização. E muito do que chamam de problema de memória, na verdade é problema de atenção. É a pessoa ser desorganizada, distraída, relaxada ou não comprometida com algo. Porque quando a pessoa se compromete com alguma coisa e tem interesse naquilo, certamente ela se lembra mais e melhor. E quase todo mundo conhece ou tem alguém próximo que tem aquele comportamento de chegar e dizer: ai, fia, minha cabeça tá tão ruim, fia. Ai, não tô lembrando de nada, viu essa minha cabeça? Só que aí essa pessoa lembra de detalhes da novela, de detalhes da vida de parente, do sobrinho que falou não sei o que, com não sei que outro. E você percebe que essa pessoa tem a função da memória para algumas coisas e para o que não interessa não tem. Então não é problema de memória, tá, gente? Porque quando realmente existe um problema de memória, doença física, a pessoa não lembra de nada. Agora você vai dizer, é claro, a pessoa se lembra do que interessa. Sim, exatamente. E aí tá a questão do comprometimento, o foco de interesse. Mas o processo de memória está ali presente. Porém, existem doenças que realmente comprometem a memória, principalmente doenças cerebrais, como doença de Alzheimer e muitas outras. E também existem doenças que são gerais, são doenças que comprometem o corpo inteiro e também o cérebro, como diabetes, doenças circulatórias, doenças cardíacas e muitas outras. E há também outros fatores, como, por exemplo, uso de medicamentos, uso de drogas, depressão e falta de sono, problemas com sono afetam muito a capacidade da memória. E todos esses problemas que eu falei podem acontecer em qualquer idade. Então não aceitem aquela ideia preconceituosa de que a memória somente vai piorando com o passar do tempo, porque isso não é verdade. Toda vez que houver uma piora do padrão de memória, você tem que pensar em doença, algum problema aí de saúde está acontecendo. Na minha atividade como médica, eu ouço queixas de pacientes, muitas vezes dizendo que estão perdendo a memória, que estão com problema de memória. É sempre aquela coisa, ai, minha cabeça anda tão ruim, ai, a minha memória não está boa. E a primeira pergunta que eu faço é: alguma vez a sua memória esteve boa na sua vida? E pode parecer brincadeira, pode parecer chacota, mas não é não, isso é muito sério. E muitas vezes a resposta que eu ouço é: ah não, minha memória nunca foi boa. E nós damos risada juntos, né, gente? Porque muita gente sempre teve esse padrão desorganizado, desatento, descomprometido. Então, não é que a memória está ruim, ela sempre teve esse padrão. E isso também pode ser melhorado, como eu já falei, tá? Porém, se a pessoa tinha um padrão de memória muito bom e começou a perceber perdas, ou muitas vezes a pessoa não percebeu, mas os familiares começaram a perceber perda de memória mesmo em pessoas que não tinham esse problema, aí você tem que pensar em doenças físicas ou mentais e procurar avaliação médica antes de mais nada. E a memória não perdoa a preguiça, hein, gente? Lembre-se, o cérebro é um órgão físico e ele precisa de tudo o que os outros órgãos precisam. Ele precisa de boa alimentação, precisa de boa circulação sanguínea, precisa de sono e o cérebro consome muito oxigênio, então ele é muito dependente da qualidade da circulação sanguínea. E por falar em preguiça, com a tecnologia, com o celular, com a internet, com essa série de coisas, muita gente ficou preguiçosa, porque você tem a facilidade no seu celular
de guardar vários números, várias informações e muita gente não memoriza mais nem os números de telefone mais importantes, nem endereços, nem nomes de remédios que toma ou outras coisas muito importantes. A pessoa não memoriza mais porque ela confia que ela vai ter o celular lá, vai digitar e aquela informação vai aparecer. Mas e se essa pessoa perder o celular e se ele der um problema, acabar a bateria? Aí a pessoa fica no meio da rua, não tem informação nenhuma, não sabe de mais nada, não consegue ligar para ninguém. Então, isso é um problema. E aí eu vou lançar um desafio. Procure pelo menos 5 números de telefones muito importantes para você, de pessoas próximas ou de lugares para quem você liga com muita frequência. Procure decorar 5 pelo menos. Algumas pessoas já têm mais facilidade, já têm isso decor, vão dar até risada, né? Mas eu sei que muita gente aí não vai ter nenhum nem 2 números que você sabe decor, hein? Então, vamos lá? Se você não sabe, você hoje vai pegar esses 5 números, vai se dedicar, vai decorar, vai saber sobre isso e não vai esquecer mais, tá bom? E tinha mais uma coisa que eu precisava falar, não tô conseguindo lembrar, o que era mesmo? O que era mesmo? O like. Eu me lembrei de agradecer pelo seu compartilhamento, pela sua inscrição no canal e pelo seu like. E até a próxima. Um beijo.